Filho ingrato, você admite seu crime? Que crime eu cometi? A Condessa Gabriela Silva. Ela não é só sua noiva, é a joia do Duque do Norte. Sua preciosa. Você a vendeu para um bordel e ainda ousa perguntar que crime cometeu? Ela se disfarçou e entrou na cidade. E eu precisava de dinheiro. Cala a boca! Dizem que o quarto príncipe é um louco. Mas, no meu primeiro dia na capital real, me vender para um bordel... Interessante. Senhora, eles a venderam para um bordel. 50 moedas de prata. Me venderam para um bordel. Se isso chegar ao norte, o que meu pai vai pensar? E na corte, o que o imperador vai pensar? E a rainha-mãe, que controla o imperador, o que ela vai pensar? Você não sabe? O Duque do Norte é o carniceiro. É um rebelde nato, com 100 mil homens, com tropas no Rio das Folhas. Ele só precisa de uma desculpa para se rebelar. Senão, como investiga a morte da minha mãe? Por que ela morreu? Como eu poderia sair deste turbilhão e causar o caos no mundo? Mande um recado para a corte. Avisem o imperador e a rainha-mãe. Em 1 hora, quero ver o Arthur Almeida com correntes, vindo com fanfarra para me resgatar. Senhora, e se eles não o fizerem? Se não... Então, uma carta para o norte. Que meu pai envie 100 mil cavaleiros para esmagar a capital real. Filho ingrato, te dou uma última chance. Vá à Casa das Flores e resgate a Condessa, agora! Chefe, já espalhei o boato pelo mundo marcial. Dizem que o senhor seguirá a Condessa para o norte. Entendido. E os espiões do Duque do Norte? O que descobriram? O Duque do Norte sabe o mistério da morte da rainha. E mais, o Duque do Norte também tem o 2º tomo da arte demoníaca celestial. Avisem os 8 demônios. Espalhem o boato. Para atrair mais assassinos. Entendido. Na tragédia do Portão Rubro, minha mãe se sacrificou por mim e foi gravemente ferida. 3 anos depois, ela morreu. E meus meridianos foram destruídos. Só a arte demoníaca celestial me mantém vivo. Se eu não conseguir o 2º tomo da arte demoníaca celestial, não durarei mais de 3 meses. Então, essa jogada, eu acertei. O príncipe chegou. Senhor Pereira, quer mesmo que eu vá sim ver minha noiva? O príncipe que vendeu a própria noiva para um bordel se importa com a honra? Dizem que os soldados do norte são ferozes. Alteza, boa sorte. Gabriela Silva. Ela é a chave para sair da capital real. Por mais feroz que seja, eu preciso dar este passo. Moça, vim resgatá-la. Alteza, o senhor é o genro da minha senhora e vem com algemas para vê-la? Que absurdo! Gabriela Silva está me dando uma lição. Já ouvi no norte que Vossa Alteza me chamava de feia, uma macaca. Será que esta macaca agora satisfaz Vossa Alteza? Devo te chamar de Condessa ou de moça? Condessa, Gabriela ou moça, não sou só uma peça de xadrez que você vendeu para um bordel. Não é? Meu noivo, quarto príncipe. Parece que minha moça é mais esperta do que eu imaginava. Quarto príncipe. Desde o nosso noivado, desde o primeiro dia, você já era um morto. Tanto o palácio do Duque do Norte quanto a rainha-mãe desejam minha morte. Por isso, eu cedi à sua vontade. Só para te mostrar seus planos, o Palácio do Norte aceita. Comigo, talvez você viva mais um par de dias. Se não for com a minha senhora, então, genro, você está frito! Moça, tão confiante? É meu noivo. Só quer viver. Certo. Então... Vou contar com a senhora. Arthur se contém só para fugir da capital real. Mas ele acha mesmo que pode escapar do Palácio do Norte? Se acha tão esperto, sem saber que está em minhas mãos.
Essa moça calculando e planejando, mas não sabe que tudo isso é parte do meu plano. Já que Vossa Alteza e a Condessa chegaram a um acordo, vamos à festa na capital real. A velha controla o governo. Ela quer que eu morra na capital real. Ela quer me manter na capital. Para sair da capital real, ainda preciso passar por ela. Agora que está com a Gabriela, fico muito satisfeita. Se não fosse por tantos anos de tentativas de assassinato por essa velha, eu até acreditaria que falava sério. Rainha Mãe. Vim hoje para propor o casamento e levar o Arthur para o norte. Rainha Mãe, Arthur é um príncipe. Ele se casar por fora, não concordo. Eu já decidi. Não há volta. Dizem que o Imperador de Boreal é dominado pela Rainha Mãe. E hoje pude confirmar. Gabriela, Arthur é um príncipe. Ele se casar por fora é vergonhoso. Mas vocês podem se casar na capital real. Que velha malvada. Ela não só quer me humilhar e o meu pai, o imperador, como também quer manter a Gabriela na capital como refém. Rainha Mãe, o genro vendeu a minha senhora para um bordel. Isso chegará ao norte. O Duque e as nossas 100.000 tropas do norte exigem uma explicação. Gabriela, ela está me ameaçando. O Palácio do Norte só quer que o Arthur se desculpe. Esse Arthur, que maldito! Se você não tivesse secretamente vendido a Gabriela para um bordel, eu não estaria nessa situação. Rainha Mãe, meu pai, não quero ver vocês em apuros. Decidi ir para o norte com a Condessa. Se me matar ou me punir, o Duque do Norte decidirá. É ele quem queria sair da capital. Mas se faz de tão vítima. Parece que meu noivo não é só traiçoeiro, como também sem vergonha. Meu filho arrogante finalmente abriu os olhos. Assim, ele escapa da capital e ainda irrita a Rainha Mãe. Cof, cof. Boreal enfrenta ameaças externas. Não podemos causar mais problemas. Se Vossa Alteza for para o norte, o Duque do Norte não o tratará mal. Concedido. Chefe, nossos espiões já confirmaram. A Rainha Mãe vai agir contra o senhor. Ela vai tentar matá-lo no caminho. A Rainha Mãe, essa velha malvada, quer ser a imperatriz. E eu sou o único filho legítimo do imperador. É normal ela querer me matar. Pelo que soube, mais 3 ou 4 grupos querem matar o senhor e a Gabriela. Fora da capital, meu destino estará nas minhas mãos. Ninguém mais me controla. Decreto sangrento da sombra. A caçada começou. Sim, senhor. O que é isto? Os primeiros assassinos enviados para o senhor. Os seus assassinos. Em cada um deles foi colocado um selo oculto. Basta o senhor esmagar esta peça de vida ou morte e eles morrerão instantaneamente, com o centro de energia destrócido. Bom trabalho. Retira-se. Todos acham que meus meridianos estão quebrados, mas não sabem que eu lidero em segredo a maior organização de assassinos do mundo, Sombra. Depois de tantos anos de paciência, finalmente é a vez de mim, o inútil, agitar o mundo. Senhora, ele demorou tanto para chegar. Não tem medo que ele tenha ido embora? Relax. Ele sabe muito bem que, nesta capital, perto de mim é o mais seguro. Senhora, você estava certa. O quarto príncipe é um inútil. Todo mundo sabe. Por isso quer usar o meu Palácio do Norte para escapar, não é, noivo? Moça, tão apressada para me tirar da capital. É por achar que sou bonito ou tem outras intenções? O quarto príncipe saberá hoje. E ela também sabe que assassinos vigiam hoje. Essa garota não é simples. Maldito! Ousou arruinar meus planos. Acha que fugindo da capital vai sobreviver? Você não vai passar desta noite. Se é refém do Duque do Norte, é melhor que morrer pela Rainha Mãe. Quando meu filho sair da capital, eu não terei mais o que temer. Rainha Mãe, acha mesmo que sou um boneco de barro?
Perigo por toda parte. Escolhi o lugar certo. Acertado. A caçada começa. Perigo, senhorita! Flauta preciosa. Por isso, a moça estava preparada. Então o Duque do Norte te deu este tesouro para trazer. Condessa, olhe. Veja o tesouro que preparei. Moça, é a corda celestial da Sociedade Sete Lâminas. Neutra tesouros mágicos. Tome cuidado. Condessa, te aconselho a não desperdiçar sua energia. Se ousamos assassinar a joia do Duque do Norte, claro, estamos bem preparados. Este lugar está selado. Seus tesouros mágicos, não adianta tentar. Até as tropas do Duque do Norte, nós bloqueamos. Tem um traidor no Palácio do Norte. Senhorita, vou pará-los! Clara Rosa, proteja a senhorita. Esses dois... Deixe comigo. Todo mundo sabe que o quarto príncipe, Arthur Almeida, nasceu um inútil. Você quer se meter numa luta de cultivares? Arthur, pare com isso! Não temos mais cartas na manga. Recue, rápido! A arte demoníaca celestial é poderosa. Esses dois, pra mim, são um bicho de 7 cabeças. O segundo tomo, preciso obtê-lo logo. Vamos lutar! Arthur, cuidado! Quando eles se unem, tem um golpe. Golpe celestial. Muito poderoso. Condessa, o que disse? Arthur, quantos segredos você ainda tem pra me contar? Moça, no dia do nosso casamento, todos os meus segredos eu te mostro. Canalha. Senhora, já contatei o mestre das lanças. Ele já está chegando. Sim, dispense os outros. Retiremos para o Mosteiro das Nuvens. Aguardemos o mestre das lanças. Sim. Vão primeiro para o salão principal. Preciso resolver uma coisa. Aqui em volta pode ter outros assassinos. O que você vai fazer? Calma, moça. Só preciso ir ao banheiro. Agora. Afinal, foi a minha primeira vez. Fiquei com medo. Quase me caguei. Moça, quer vir comigo? Seu canalha. Clara, vamos. Esses dois foram só o aperitivo. Os assassinos que vêm são o prato principal. Os heróis do mundo são meu suplemento. Por que o Arthur ainda não voltou? Lá fora só tem assassinos. Moça, que saudade, hein? Estava com tanto saudade que morria de saudades. Quem disse? Ora, então por que está vermelha? Claro que não. Não? Então, por que está se tocando? Moça, sempre falando o contrário, hein? Você? Senhora, está vermelha. Esses dois inúteis não serviram pra nada. Tenho que agir eu mesma. Senhora, Gerro, vou protegê-lo. Homem de Rabá. Esses dois chegaram tão rápido. Dizem que o mestre Rafael é muito poderoso. E é verdade. Será que meu plano de emergência vai funcionar? Senhor, sua alma é corrompida. Converta-se ao Buda. Velho monge, você quer me converter? O Senhor das Trevas, finalmente livre. A sombra cairá sobre todos. Todos dizem que o quarto príncipe é um inútil. Mas para mim,
O quarto príncipe é um gênio sem igual. Esse monge sabe da minha arte demoníaca celestial, do Senhor das Trevas. Sabe que sou líder da sombra. Senhor, hoje podes renascer como Buda e ser meu terceiro discípulo. Esse monge é mais poderoso que eu imaginava. O mestre Rafael é muito poderoso. Não consigo me mover. Me enganei. Com a luz Buda em seu corpo, o Senhor se converterá. Mestre, eu aceito. Arthurzinho. Mamãe. Senhor, já viu o Buda? Não pergunte mais sobre o mundo. Parece que minha força ainda não é suficiente. Quase caí na armadilha daquele velho. Preciso obter logo o segundo tomo da arte demoníaca celestial. O meu destino, eu decido. Que besteira! Um pensamento para ser Buda e outro para ser demônio. Eu sou eu. Não sou nem Deus, nem demônio. Na capital real, tive que me conter. Fora da capital, tanta gente quer me matar. Escutem bem. O meu destino, eu decido. O quarto príncipe escondia seu poder. Acha que vai escapar? A rainha-mãe já está vindo. Senhor, abra a mão da espada e se torne Buda. Você se lembra da nossa primeira reunião? Da sua primeira frase? Claro que me lembro. O senhor é um homem sem igual. Então, como eu não teria um plano de saída? Velho maldito, na próxima vez que nos encontrarmos, eu acabo com você. Moça, acorda! Moça, não morra! Se morrer, como vou encontrar o Duque do Norte para perguntar sobre a mamãe? E como achar o segundo tomo da arte demoníaca celestial? Arthur, você, seu canalha. Eu frequento bordéis há anos e ainda guardo o meu primeiro beijo. Quase te dei o meu. Você que me agride ainda reclama? Eu guardei minha honra por tantos anos e quase te dei o meu. Por que você está se sentindo ofendida? Você... O quarto príncipe e a condessa. Que bom gosto. Fugindo. E ainda se beijam. Digno do espadachim lendária. Quebrou minha armadilha tão rápida. Arthur, tenho o selo do Palácio do Norte. Se eu morrer, o lanceiro lendário nos localizará. Talvez te salve. Considere o pagamento por me salvar. Comigo aqui? Não precisa se sacrificar. Quarto príncipe, vá em paz. Fernanda Duarte, a rainha-mãe, aquela bruxa, no dia em que te mandou me matar, eu já planejava este dia. Aqui, quem vai morrer é você. Este lugar era para ele e para o mestre Rafael. Mas só ele veio. Que pena. Desde que me venderam para um bordel, até a morte da senhora Oliveira. E agora, aqui na margem, tudo isso foi o plano do Arthur. Desde quando você planejou tudo isso? Há 10 anos. Há 10 anos? Você tinha quantos anos? Há 10 anos, a rainha-mãe e a imperatriz consorte, junto com muitos outros, tentaram me assassinar. Então, eu soube que o meu destino ficaria nas minhas próprias mãos. Mas com que direito? Não esperava que um espadachim lendário usasse um truque tão baixo só para ganhar tempo. Sabe que estou ganhando tempo e ainda não mache? Hoje,
Na minha frente, você é um cão morto. Quando te matar, eu decido. Ganhe tempo. E daí? Arthur, ele parece que virou outra pessoa. Hoje, nem o Duque do Norte, mesmo que se ajoelhe, pode me parar. Pai! O primeiro tomo da arte demoníaca celestial em você não é suficiente para absorver a energia de um espadachim lendário. Se tentar, morrerá. Asa, ao Duque do Norte. Ouvi dizer que Vossa Alteza me pediu para me ajoelhar? Sogro, isso não é verdade. Com certeza foi o senhor, sogro, que ouviu errado. Arthur, seu babaca! Vocês dois. Sogro, me deixe explicar. Ainda quer explicar? Não quer assumir a responsabilidade? Pai, me deixe explicar. Moleque, me trapacear já era o bastante. Mas ainda ousou trapacear minha filha. Pai, o Arthur não fez nada comigo. Você acha mesmo que ele foi realmente forçado a vir para ser um refém? Ele está com você para te usar como refém e me extorquir? Sogro, o senhor está me acusando injustamente. Da capital real às terras do norte. Um plano de 1000 léguas. Você é mesmo? Pai, o que é isso? Obrigado, Duque do Norte. Antes, absorvi muita energia espiritual. Estava estagnada. Com seu golpe, Duque do Norte, a energia se desobstruiu. Me sinto muito melhor. Não se alegre tão cedo, moleque. Antes, morreria em 3 dias. Agora, com o meu golpe, só viverá por 7 dias. Então, o que faremos? Esse moleque planejou tudo. Com certeza tem um plano. Eu quero o segundo tomo da arte demoníaca celestial. Talvez haja uma chance. A arte demoníaca celestial não é problema, mas você precisa me dar uma promessa. Duque do Norte, diga. Me dê um neto logo. Pai, o senhor está falando besteira de novo. Eu sou apenas um príncipe inútil. Não mereço que o Duque do Norte faça isso. Não é por você. Eu devo à sua mãe uma vida. Sua mãe e eu combinamos seu casamento. Então, é o que eu devo à sua mãe. Sobre a vida ou morte da minha mãe. Por favor, me diga, Duque do Norte. Venha comigo. Eu te ensinarei a arte demoníaca celestial e onde sua mãe está. O estado da sua mãe, se você vai saber, depende de você. Conseguir a arte demoníaca celestial. Eu entendo. Hoje, no mundo marcial e na corte, o vento sopra forte. Eu, que não tenho muito tempo, não posso saber de muita coisa. Fique tranquilo. Mesmo que não consiga a arte demoníaca celestial, eu vou encontrar um jeito de prolongar sua vida. Então, vou te manter no palácio do Duque do Norte e te proteger para sempre. Assim, eu cumpro a promessa que fiz à sua mãe. Sogro, o senhor está me testando. É arte demoníaca celestial. Está no salão à frente. Se vencer estes 3, poderá pegar a arte demoníaca celestial. Cuidado, quarto príncipe. Estes 3, embora não sejam os melhores, cada um tem seu truque. Para mim, entrar será difícil. Duque, que tal chamar um médico primeiro? Obrigado pelo aviso, mestre das lanças. Mas acho que não será necessário. Eles não me ferirão. Seu moleque, que arrogância. Se os 3 se unirem, nem o lanceiro lendário se daria bem. Saudações, quarto príncipe. Isso? Como é possível? Por que não seria? Esse moleque desgraçado. Sabendo que não podia roubar o segundo tomo da arte demoníaca celestial, ele já comprou estes 3. Até eu. Ele me incluiu no plano. Então, ele não começou a planejar desde que eu cheguei à capital real. Foi há mais de 10 anos, ou até antes, que ele planejou tudo isso. Sogro, eu sou... Entra e pega a arte demoníaca celestial. Que saco! Maria Martins, você teve um bom filho. Mãe, o segundo tomo da arte demoníaca celestial eu já consegui. É hora de começar o próximo plano.
Carlos, esse garoto, quanto tempo ele demora para sair? O quarto príncipe não é muito talentoso. Eu acho que demorará uns 7 dias. Eu acho que ele sairá em 3 dias. Pai, tio das lanças, vocês se enganaram. Ele já saiu. O segundo tomo da arte demoníaca celestial. Já o tenho. Então, Duque, onde está minha mãe? Essa arte demoníaca celestial, em menos de 1 hora você a dominou. A Fernanda Duarte, a tal espadachim lendário, em meia hora você a esvaziou. Você é um monstro. Eu só quero vingar a morte da minha mãe. Por isso, muitas vezes, tenho que usar meios especiais. Eu não sei o que você está tramando, mas tem uma coisa que você não sabe. O quê? Sua mãe não morreu. Impossível. Eu mesma vi minha mãe morrer. Mamãe! Mamãe! Não tenha medo. Não lute pelo trono. Não me vingue. Mamãe, basta que você viva bem. Mamãe! Duque, não me engane. Minha mãe, como ela poderia estar viva? Senta, vou te contar o que aconteceu. Na época, eu mesma vi a tia Maria ser enterrada. Como a tia Maria não morreu? Na época, sua mãe era uma grande mestra. Era a espadachim suprema daquela geração. Na tragédia do Portão Rubro, sua mãe, para te proteger, foi cercada por 4 grandes mestres. E mesmo assim, só ficou gravemente ferida. Lembro da minha mãe. Naquela batalha, ela ficou gravemente ferida e depois morreu. Sua mãe foi envenenada. Retiraram as 3 almas dela. Por isso, a morte foi falsa. Quer dizer que, se eu encontrar as 3 almas da minha mãe, posso revivê-la? Na teoria, sim. Mas soube disso tarde demais. Mesmo assim, mandei o Carlos para a capital real. Mas só consegui resgatar a alma humana da sua mãe. A batalha foi terrível. Mesmo que sua mãe se sacrificasse por você, seu centro de energia foi destruído. Sua vida é curta. Na época, minha mãe era rainha. E a imperatriz consorte cobiçava o trono dela. Junto com a rainha-mãe, aquela bruxa, atacaram minha mãe. Na tragédia do Portão Rubro, seu pai, de um duque sem poder, virou o imperador. A rainha-mãe governou por trás das cortinas. Ela foi a maior beneficiada. Claro que foi ela quem deu o primeiro passo. A rainha-mãe queria ser a imperatriz. Então? A rainha-mãe sempre quis que você, o príncipe herdeiro, morresse. Se sua mãe soubesse que você é tão estratégico e escapou da capital real, ela ficaria muito orgulhosa. Sogro, a alma da minha mãe. Onde está agora? Mesmo que você obtenha o segundo tomo da arte demoníaca celestial, sua vida só durará mais 1 mês. Então, o que faremos? A arte demoníaca celestial. O segundo e o terceiro tomo se complementam. Se eu encontrar o terceiro tomo, não terei mais preocupação com a vida. Exato. É só obter o terceiro tomo da arte demoníaca celestial. Entregarei a alma humana da sua mãe. Mas o terceiro tomo da arte demoníaca celestial sumiu do mundo. Então, como vai encontrá-lo? Mandei procurá-lo há muito tempo, mas não encontrei a arte demoníaca celestial, nem o terceiro tomo. Quando eu me preparei para treinar a arte demoníaca celestial, já planejei o que viria a seguir. O terceiro tomo da arte demoníaca celestial. Eu já o encontrei. A arte demoníaca celestial é tão peculiar como o genro guardou. E o seu método especial. Guardei no corpo de um inimigo. É hora de recuperá-lo. Seu moleque, você realmente me surpreende. A Vila das Salgueiras é longe e está numa zona de conflito. Então, mando o Carlos e Gabriela para te acompanharem. Chefe, sobre a cidade das Salgueiras, está tudo pronto. E a menina que te pedi? Ainda sem notícias? Chefe, sobre a menina, todo o rastro dela parece ter sido apagado. Por todos esses anos, não descobri nada.
tio das lanças. Sobre o que eu te pedi... Como foi? Condessa, eu revirei a cidade das Salgueiras de cima a baixo, mas não encontrei seu amigo de infância, Narizinho. Será que ele já foi embora? Impossível. Narizinho, ele prometeu e nunca falha. Moça, você parece conhecer bem a cidade das Salgueiras. Na época, meu pai luteava por toda parte. Eu cresci na cidade das Salgueiras. E mais, eu não quero que um babaca como você me chame de moça. Seu sogro já disse. Para eu ter um filho com você logo. Seu babaca. Calma, moça. Quarto príncipe. Te esperava há tempos. Velho monge, nos vemos de novo. Por que você não me larga? O quarto príncipe tem destino com Buda. Então, devo guiá-lo a se tornar Buda. Rafael, se pode guiá-lo a ser Buda, depende da sua habilidade. Amitabha. Clara Rosa! O que aconteceu com ela? Rafael, aqui, ó. Mestre das lanças, viva! Quarto príncipe. Converta-se. Velho monge, eu avisei. Da próxima vez, você vai ver. Em poucos dias, sua arte demoníaca se aprimorou. Velho monge, desta vez, eu que te prendo. Quarto príncipe, volte atrás. Voltou caramba, eu sigo meu próprio caminho. Você é um cego. Velho monge, desta vez vou drenar toda a sua energia. Compassão divina! Quarto príncipe! Nos encontraremos de novo. E eu voltarei para te salvar. Esse velho monge ainda tinha um truque. Clara Rosa! Genro! Condessa! O que aconteceu comigo? Condessa! Como você está? Você está bem? Estou bem. O mestre Rafael te controlou. De volta à cidade. Vou te dar um remédio para se acalmar. Com um pouco de descanso vai melhorar. Você também sabe de medicina? Tanta gente na capital real quer me matar. Se eu não soubesse de medicina, já estaria morta. Vamos, de volta à cidade. Arthur, na cidade das Salgueiras, o que você está tramando? Me chame de meu amor e eu te conto. Seu babacha. Ai, que dor. Senhora, está bem? Você está bem? Arthur, o que está fazendo? Tiro, mas é só uma senhora comum. Isso, é um assassino da Rainha Mãe. Mal entramos e já temos um assassino. A Rainha Mãe quer me matar. Qualquer meio, já me acostumei. Volte para a pousada. Vou encontrar um amigo. Tá. Chefe, esta é a rua da sua infância, onde você morava. Agora, virou um bairro de prostitutas. É só bordéis por aqui. Quer que eu mande alguém limpar tudo? Não precisa. Uma garotinha me salvou da morte. Eu só estou aqui, esperando por ela. Chefe, tenho certeza. O terceiro tomo da arte demoníaca celestial está na espada sagrada da Forja Costa. Está pronta. Amanhã, a Forja Costa será aberta. É a hora. A família Costa é da Rainha Mãe. Na tragédia do Portão Rubro, quando mataram minha mãe, eles também participaram. Então, desta vez, vou acertar as contas antigas e novas. Senhora, mas a senhora já tem um genro. O que ainda quer ver aquele narizinho? Eu só sinto pena do narizinho. Ele era tão pequeno, quase morreu. Ele sempre andava atrás de mim, me chamando de irmã. Tantos anos. Imagino o quanto ele sofreu. Aqui é só bordéis. E nem sei se ele vai me encontrar. Enfim, eu acho o genro um ótimo homem.
O Arthur carrega um peso enorme. Ele é um mistério para mim. Senhora, olhe! Aquele não é o genro? Senhor, entre para se divertir. Moça, viu uma jovem passeando por aqui? Com a minha idade? Senhor, aqui só tem moças da sua idade. É mesmo? Então, vou dar uma boa olhada. Genro! Desculpem, moças. Minha moça veio me procurar. Até outro dia. Minha moça sentiu minha falta. Só saí um instante e já veio correndo atrás de mim. O quê? Atrapalhei o quarto príncipe de ver seus amigos? Senhorita, Genro, você... Moça. Genro da Condessa. Acabei de receber um aviso do Palácio do Duque do Norte. Muitos assassinos estão chegando. O Duque pergunta se deve enviar mais homens. Claro que não. Afinal, os bons amigos do quarto príncipe são por toda parte. Mestre das lanças, proteja bem a Condessa. Estou bem preparado. Arthur, e a arte demoníaca celestial? Onde está? Como podemos obtê-la? Moça, sei que está ansiosa, mas não se apresse. A arte demoníaca celestial eu consigo amanhã. Melhor impossível. Mas esta noite preciso da sua ajuda, moça. Fique na minha sala, junto a mim, para um espetáculo. Nossa. Genro, você saiu de um bordel e quer que a minha senhora fique no seu quarto? Você é um canalha. Dizem por aí que o quarto príncipe não serve pra nada. Quem diria que é um tarado? Moça, está com ciúmes? Claro que... Chegaram. Vamos assistir ao show. Lá fora, chegaram tantas pessoas. Moça, não tema. Eu já tenho um plano. Estou esperando aqui. Genro, Condessa, pelo menos 3 assassinos tão fortes quanto o Mestre das Lanças invadiram. Vou impedi-los. Clara, deixe-os entrar. Eu cuido disso. Ouçam o quarto príncipe. Sete lâminas, vida nova e os mestres do perfume oculto. Chegaram todos juntos. Um príncipe caído. E você, a joia do Duque do Norte. Para fazer as 3 maiores organizações da Sociedade Sondra chegarem juntas, claro que temos valor. O quarto príncipe tem razão, Condessa. É melhor se render logo, para não nos descontrolarmos e machucar uma bela moça como você. Shonha. Moça, está pronta? Pronta para o quê? Asa, seu babaca! Foi urgente. Me perdoe, moça. Condessa, Genro, estão bem? Olhem, foi o meu genro que derrubou todos. Genro, você mal aprendeu o segundo tomo da arte demoníaca celestial. Por que a pressa de absorver a energia deles? Seu corpo vai aguentar? E seu centro de energia já é deficiente. Se forçar a absorver a energia, vai sentir ainda mais dor. Já que mamãe está viva, muitas coisas não podem esperar. E mais, só com força suficiente posso dominar o terceiro tomo da arte demoníaca celestial. O tempo é curto, só me resta usar meios drásticos.
Você está bem? Que louco. Você se preocupa comigo, moça. Clara Rosa, vá ver lá fora se tem mais assassinos. Tio das lanças, continue de guarda. Sim. Certo. Fique tranquila, moça. Os 3 morreram esta noite. Ninguém mais virá. Durma cedo. Amanhã você vem comigo a Forja Costa. Não esperava. 3 lanceiros lendários. Quase explodiram meu corpo. Chefe, os assassinos de fora já foram eliminados. Sobre o mestre Rafael, já o estão me seguindo. Suspeita de ligação com o inimigo. Ainda investigamos. Vá. Continue a investigar. Garanta que o plano de amanhã esteja pronto. Garanta que não haja falhas. Pode ficar tranquilo. Os principais da família Costa e os aventureiros que vieram já foram neutralizados. Podemos usar as peças da vida a qualquer hora para controlar a vida e a morte. Os Costa, em Salgueiras, são muito poderosos. E têm muitos aliados. E você vai direto lá arrumar briga? Os assassinos de ontem, os Costa, também mandaram gente. Que audácia! Clara Rosa, envie a ordem ao palácio. Fora de Salgueiras. Anule toda a força dos Costa. Sim. Mas, senhora, como vamos entrar na mansão Costa? Você terá um jeito, não é? Claro. Arthur Almeida, não deixo brecha. Claro que tem um jeito. Vou levá-los para dentro. Então essa é a sua técnica? Me diga, não é eficaz? O Diego é incrível! Arthur Almeida, com minha esposa, Gabriela Silva, estamos aqui para visitar os Costa. Dizem que o quarto príncipe é insolente e louco. Hoje, vendo, é verdade. Obrigado pelo elogio. Senhora, seu genro é sem vergonha. Esta espada é forjada de um meteoro Yin-Yang, o 3º tomo da arte demoníaca celestial, e está escondido nela. Para quebrar esta espada, levaria anos de forja. E hoje, finalmente, é a hora. Quarto príncipe, acha mesmo que este é o norte? Que o Duque do Norte te protege? Aquele Roberto Silva aqui não passa de... Arthur Almeida, que audácia! Chamar meu sogro pelo nome? E se eu te bater? Arthur, não me force. Hoje, vou te forçar. Guardas, prendam Arthur Almeida! Guardas! Guardas! Chega, patriarca Costa. Se estou sentado aqui, é porque ninguém vem. Impossível. A família Costa é a mais rica. Temos inúmeros guerreiros. Depois de hoje, todos os bens da sua família na cidade das Salgueiras serão pisoteados pelo norte. Mestre das lanças, faça o favor, faça-o ajoelhar. Sim. Senhores aventureiros, agora é a sua vez. Ajoelhem-se. Por quê? Agora não precisa de motivo, né? O 3º tomo da arte demoníaca celestial é meu. Hora de acertar as contas com a família Costa. Senhora, o genro é mesmo imponente. Ele está escondendo sua aura assassina. Como assim? Patriarca Costa, eu vim aqui hoje não só para pegar esta espada, mas também para acertar as contas de antigamente. O que foi isso? Não sei. Antes, você mandou 2 homens atacar minha mãe. Hoje, vou matar sua família toda. Eu sei de um segredo. Não pode me matar. Eu ainda sirvo. O que você me fez? Antes, você atacou minha mãe. Como eu te deixaria morrer tão facilmente? Eu te coloquei o Gu do Coração Devorador. O verme vai devorar aos poucos seus órgãos. Morrerá em sofrimento. Só assim, minha fúria se acalma.
Guerro, sente. Muitos mestres estão se aproximando. A rainha mãe, a velha bruxa, sabia que eu usaria o poder do Duque do Norte para acabar com a família Costa. E a família Costa fez muitos podres pela rainha mãe. Depois que acabarmos com eles, ela manda seus homens para se aproveitar do caos. O Kendo é mesmo um estratista. Então, o que vem a seguir? Leonardo Costa. Saudações, Quarto Príncipe. Saudações, Condessa. Leonardo Costa. A família Costa o abandonou há 10 anos e voltou há 3 anos. Então, ele é do Arthur. Filho ingrato! Arthur, você planejou isso há 10 anos? Agora, não é hora para isso. Os homens da rainha mãe estão chegando. Quarto Príncipe. Há centenas de assassinos na cidade. Vem atrás de você. Converta-se ao budismo. Eu ainda posso poupar sua vida. Belromonte, você não me larga, né? Velo monge, você não desiste, né? O sofrimento é sem fim. Volte antes que seja tarde. Te deixei ir ontem e pensar que hoje ainda ousaria vir. Hoje é diferente. Arthur, é a tigela sagrada do Fênix, um tesouro budista. Cuidado! Senhorita, deu ruim. O genro já estava ferido. Agora, o monge feriu e ele cuspiu sangue. Tio das lanças, ajude-o. Sim. A rainha mãe, pra me matar, realmente se esforçou. Jogou tudo. Alteza, na mansão Costa já preparei o feitiço. Estou pronto. Hoje, não vou poupar ninguém. Genro, vai arriscar a vida de novo? Antes, só usava estratégia, porque eu não era forte o bastante. Agora, eu vou fazer aquela velha bruxa pagar caro. Depois de tanto sofrer, hoje, eu, Arthur, me tornarei a isca para acabar com todos de uma vez. Os melhores da rainha mãe. E fazer a rainha mãe pagar caro. Senhor, larga a espada. Encontra paz. Os olhos de Arthur estão cheios de ódio. Será que ele já esperava por este dia? Quarto Príncipe, nós erramos. Quando eu era criança, a rainha mãe mandou me caçarem. Quem parou? Você só aumenta o seu karma. Pare agora! Veio maldito. Quando a rainha mãe mandou atacar minha mãe, você disse alguma coisa? Que era só mais um crime? Hoje, ninguém vai me parar. Genro, tantos aventureiros. Você matou todos sozinho? Então, isso também era parte do seu plano? Exato. Arte demoníaca celestial. Para treinar o terceiro tomo, o segundo tomo precisa estar completo. Se eu treinasse normalmente, demoraria uma eternidade. Por isso, massacrar a maioria dos homens da Rainha Mãe foi meu movimento mais arriscado. Ainda bem que deu certo. Absorver energia com tanta força vai explodir seu núcleo de energia. Tudo bem. Se eu aguentar, eu vou dominar a técnica. Tia, Tu Hui. Uma futura rainha tão impetuosa. O que foi? Acabei de receber uma mensagem. Os nossos homens na cidade das Talgueiras perderam o contacto. Como é possível? São os meus melhores homens. Mas eu já tentei contatá-los 3 ou 4 vezes. Não há resposta. Talvez todos foram mortos. O quê? Tia... Meus melhores, treinados por mais de 10 anos, morreram todos num dia só. Arthur, você merece morrer. Tia, calma. Eu ainda tenho um plano B. Com certeza vou acabar com o Arthur.
Clara Roça, vá ao palácio do Duque. Avisem meu pai que mande mais homens, para evitar imprevistos. Tio das Lanças, vigie lá fora. Sim. Obrigado, Condessa. Ele está bem melhor. Arthur, desta vez foi muito imprudente. Nem eu. Rosa! Adeda! Arthur, como você está? Moça, eu não morri. Por que tanto nervosismo? Relaxa. Não quero te deixar viúva. Numa hora dessas, ainda é um babaca? É só que meus meridianos estão desordenados. Não consigo lutar por enquanto, mas logo estarei bem. Que bom. Arthur, numa hora dessas ainda olhando pra mim? Que tarado. Então, Gabriela, foi a garotinha que me salvou naquele dia. Narizinho. Não é à toa que assombra por tantos anos. Nunca a encontrou. Arthur, se olhar pra mim de novo, quando você não pode lutar, eu vou arrancar seus olhos. Moça, seria capaz? Claro que sou capaz. Arthur, cuidado! Moça, o assassino! Um feitiço de teletransporte. Menina. Como foi teletransportada? Não é o Arthur, é você. Mas é bom também. Esse Arthur usou o Duque do Norte para acabar com os Costa. Se você morrer, esse Arthur ainda vai poder viver em paz? O Duque do Norte com certeza não vai poupar o Arthur. Então, Arthur, com certeza virá atrás de você. Me soltem, senão meu pai não vai poupar vocês. Condessa, estamos fora da cidade das Salgueiras. Se for bem comportada, morrerá rápido. Mas se resistir, não me culpe por ser cruel. Voz aguda, movimentos afeminados. São da corte. Os guardiões carmesim da Rainha Mãe. Sabe dos guardiões carmesim? Sabe das nossas técnicas? Então, morrerá de forma bem dolorosa. Guinro, o que faremos agora? Calma. Já pedi pro Leonardo Costa localizar o teletransporte. Leonardo Costa, anda logo. Quase lá. Encontrei! Onde está? Vou te ser franco. Aqui, eu preparei uma armadilha perfeita. Quem entrar aqui, perderá todo o poder. E ficará à minha mercê. Seu canalha! Guerro, a senhorita está lá! Guardiões carmesim. Arthur Almeida, se quiser a Condessa Gabriela viva, então larguem as armas e venham aqui. Certo. Não entre, eles armaram uma armadilha. Olha! A armadilha está ativa. Dizem que o quarto príncipe é um mestre da estratégia, um gênio. Mas agora não é grande coisa. Você não devia ter entrado. Agora nós vamos morrer aqui. Calma. Comigo aqui. Quem quiser te matar, terá que passar por mim. Morrer e ainda se gabando? Quem vai morrer são vocês. Atacar.
Moça, está bem? Tô bem. Que agilidade! A sombra domina o mundo! O genro conseguiu chamar a sombra! Os demônios da sombra nunca obedecem a estranhos. Será que o genro é da sombra? Sou o chefe da sombra. Comando os 8 demônios. Arthur, então você é o líder da sombra. Quantos segredos você tem que eu não sei? Pois é, genro. Você manda mesmo na sombra? Moça, ainda acha que seu marido é um inútil? Todos dizem que o quarto príncipe é um inútil. Mas o quarto príncipe é um estrategista sem igual. Até a sombra está sob seu comando. Eu o subestimo. Arthur Almeida, você é o rei das sombras. Preciso voltar ao palácio para informar. Chega. Seu plano de backup é seguro o bastante? Tia, fica tranquila. Enviei os guardiões sanguinários. São todos da elite. É garantido. Tia, veja esse espelho. Qual é o segredo disso? Assim que a missão for bem sucedida, este espelho vai brilhar com uma luz vermelha, nos avisando que Arthur Almeida morreu. A missão estará cumprida. E se não der certo? Então, brilhará com uma luz amarela, nos avisando que a missão falhou. Mas fique tranquila, tia. Minha elite está preparada há tempos. Mesmo que Arthur Almeida tenha 3 cabeças e 6 braços, ele não escapará das minhas mãos. Isso tem que dar certo. Se não, se o imperador souber, ele vai explodir de novo. A vergonha é a menor parte. O problema é arruinar nossa posição. Sempre cuido dos detalhes, tia. Pode deixar isso comigo. Tia, estamos recebendo uma mensagem. Isso. Que tipo de mensagem é essa? Isso é... Como ousa atacar minha senhora? Clara, chega. Senhora, estou me vingando por você. Alguém ousou atacar a joia do Duque do Norte. O Duque do Norte se vingará por você. Como você sabe que meu pai também tem gente na capital? Me dá um beijo, moça, e eu te conto. Seu tarado, vai falar ou não? Todos sabem que sou dissoluto, mas também sabem que sou vingativo. A rainha mãe e a imperatriz consorte me atacaram. Claro que não vou deixar barato. É isso que você chamou de sem falhas? É isso que você chamou de sempre certo? Eu também não sei o que aconteceu. Os Guardiões Carmesim são todos muito poderosos. Chega! Vamos logo para o Mosteiro Cedro Azul. Mas aqui é o Palácio Real. Por que vamos ao Mosteiro Cedro Azul? Idiota! Quem você tentou matar era a filha do Duque do Norte. Você acha que o carniceiro é um santo? Mas aqui é o Palácio Real. Notícias! Alguém, sozinho, invadiu o Palácio Real. O quê? Vai investigar! Sim. Sabia, o Roberto Silva age tão rápido. O Duque do Norte é tão poderoso. O carniceiro dominou o mundo marcial. Ele recrutou muitos mestres. E mais, meus homens estão todos fora. Não posso detê-lo. O que está esperando? Vamos logo! Certo. Rainha Mãe, o Duque do Norte tem um presente para a senhora. Que presente? Um pouco de vergonha. Sou a Imperatriz Conforte! Como ousa me bater? Rainha Mãe, o Duque do Norte disse que não te bater hoje já é um favor. Tia, eles passaram dos limites. Passou dos limites. O pior está por vir. E quem é você? Da Sombra, por encomenda, para cumprir uma missão. Que missão? O quarto príncipe, Arthur Almeida, nos contratou para dar um tapa em cada uma. E para dizer que ele vai se vingar. Como ousa? Tia... Arthur, que audácia! Majestade, notícias do Harém. Dizem que o Duque do Norte e o quarto príncipe mandaram bater na Rainha Mãe e na Imperatriz Consorte. Ótimo! Não foi à toa que eu retirei secretamente os guardas reais e os deixei entrar. Que alívio! Meu filho cresceu. Majestade, o quarto príncipe já está seguro. Os guardas que o protegem, não podemos trazê-los de volta? Recalquem todos. Meu filho já pode se virar sozinho. Chefe, recebemos notícias da capital real. Nossos homens seguiram suas ordens e agiram. A velha bruxa, a Imperatriz Consorte, tentou me matar por tantos anos. Finalmente recebi um pouco de juros.
Chefe, a família Costa já está em alerta. Retire, sir. Sim. Mamãe, o terceiro tomo da arte demoníaca celestial, eu já o tenho. Assim que eu dominá-lo, eu conseguirei sua alma humana. Quando reunir as 3 almas, celestial, terrestre e humana, serei capaz de te ressuscitar. Mamãe, me espere. Mamãe! Mamãe! Ada! Não tenho medo. Terceiro tomo da arte demoníaca celestial. É mesmo difícil. Preciso do sangue selvagem para acender a energia do corpo. Senão, não consigo prosseguir. Arthur, você está bem? Moça, você se preocupa com seu amante. Uma hora dessas? Brincando de novo? Para treinar o terceiro tomo, preciso do sangue selvagem para acender a energia do corpo. Senão, não consigo prosseguir. Sangue selvagem? Tenho no Palácio do Norte. Vou mandar buscar. Mas demora muito. Eu sei. Tenho um plano em Cidade de Costa. Senhor, o que o senhor me pediu para procurar, o sangue selvagem, está na cortesã Isabela Flores. Senhores? Por aqui, senhores! Senhora, é um bordel. A senhora quer mesmo entrar? Este bordel é onde eu e o pequeno narizinho moramos. O pequeno narizinho, se ele voltar para me encontrar, com certeza estará aqui. Vamos tentar a sorte. Senhora... Ora, Senhor Costa. Machona, por que tanta gente hoje? A Isabela está muito mal. Estamos procurando os melhores médicos para tratá-la. Que coincidência. Meu senhor é um grande médico e ele pode tratá-la. Meu jovem, nestes dias, mais de 100 homens disseram ser grandes médicos. Se for tão bom, suba e veja. Fora daqui! Quem ousar mais mentir que é um grande médico e não tem o que pregar, não me culpe por ser dura. Já é o 10º hoje. Não me atrevo mais. Tenho medo de quebrar a perna. Que medroso. Se eu pudesse ver a senhorita Flores, mesmo que quebrasse minha terceira perna, eu aceitaria. Limpe o lugar. O meu senhor é um médico sem igual. Ele com certeza vai curar a Isabela. Senhores, já pensaram bem? Se não a curarem, a nossa moça, não me culpem por ser dura. Fica tranquila, Machona. Meu senhor, se não curar a Isabela, minha cabeça é sua. Esses 2 jovens são arrogantes demais. Pra mim, são mais um caso de cabeça quente. Certo, então vamos ver. O que vocês valem? Senhor, suba. Não me sinto bem. Não posso me levantar para recebê-los. Peço desculpas. Isabela, você está muito mal. Como o senhor sabe? Como imperatriz, se esconde num bordel. Primeira doença. O exército do Duque do Norte se aproxima e você não dorme. Segunda doença. A corte está controlada e você não tem poder. Terceira doença. Isabela. Eu posso curar esses 3 males. E o que você diz? Quero ouvir o senhor. Sou Arthur Almeida. Meu sogro é o carniceiro, Roberto Silva, o Duque do Norte. Posso negociar com você um pacto de paz. E o segundo? Sou o líder da sombra. Na corte, todos os segredos dos ministros eu tenho. Com isso, você pode dominar a corte e derrotá-los um por um. O quarto príncipe é surpreendente. Os 8 demônios da sombra. Te envio 4 deles para proteger a corte por 5 anos. Esta é a terceira cura. O que me diz? Estas 3 curas cura o seu mal. Então, uma pergunta.
Qual a recompensa? O sangue selvagem. E se eu mobilizar meus exércitos, a Imperatriz deve me apoiar. Então... vou contar com o quarto príncipe. Que coragem, Imperatriz. Sendo assim, então, me retiro. Já faz tanto tempo. Será que ele realmente curou Isabela? Pra mim, é só um tarado. Lá dentro, não vai se aproveitar da Isabela? Isabela! Se tiver passando por algo, conte pra gente! Estamos todos aqui fora! Não tenha medo! Ele curou Isabela! Já era. Será que a Isabela se apaixonou por ele? Seu azar, eles chegaram primeiro! Obrigada, senhor. Senhor, vamos! Narizinho, quando crescer, tem que me procurar. Então, eu te levo pra comer e beber bem. Jurar? Jura de dedinho, 100 anos ao mude. Quem mude é um cão. Carimbo. Por aqui. Arthur Almeida, não esperava que você conhecesse tão bem este lugar. Por isso disse que não daria tempo. Gabriela Silva. É a menina de antes. Será que ela veio me procurar? O que foi? Moça, está com ciúmes? Se diverte em bordéis e ainda é tão atrevido. É um caso perdido. Senhorita! Senhorita! Genro! Ai... Eu achava que os boatos sobre o Arthur eram mentira. Pelo visto, são todos verdade. Que babaca. O que foi? Toma. Biscoito de flor de pêssego. O tipo bem crocante. Sem gergelim, chorona. É tudo o que você gosta. Pra você. Vou treinar a arte demoníaca celestial. Genro, como sabe que a senhora não gosta de gergelim? Segredo. A arte demoníaca celestial é brutal. Preciso do sangue selvagem para queimar toda a energia espiritual. Só assim se consegue dominá-la. Todo o processo é extremamente doloroso. É como ser picado por 1000 agulhas. Começando o terceiro tomo. Terceiro tomo da arte demoníaca celestial. É brutal. Treinando, sinto meu corpo inteiro em chamas. Depois do terceiro tomo, devo ser igual ao Mestre das Lanças. Um ser como ele, em todo o mundo, ninguém me machuca. Senhora, o genro te deu, então coma. Clara Rosa. Será que eu julguei mal o Arthur? Sempre que olho pra ele, sinto uma certa familiaridade. Eu também acho. Senhora, pense bem. O genro foi à casa de mulheres e saiu tão rápido. Mesmo que o genro seja tão fraco, não seria tão rápido, né? Clara Rosa. Que besteira é essa? Não é nada disso. Enfim, acho que o genro foi a negócios. Como ele sabe que eu não como gergelim? Rosa-sama. Arthur, Gano, está bem? Arthur! O que foi? Arthur!
Não me assuste, Arthur! Clara Rosa! Rápido! Chame o médico! Sim! Moça, se preocupa comigo. Estava fingindo. Me assustou de novo, seu tarado. Não estava fingindo. Ai, moça, ventilando mais rápido. Estou morrendo de calor. Quer levar mais um soco? Então, vou te encostar pra sempre. Quero ver o que você vai fazer. Seu canalha, sem vergonha. Chegando no Palácio do Duque do Norte, eu vou... Chegando no Palácio do Duque do Norte, vou falar com seu pai pra ele nos casar. Quem quer casar com você? Que absurdo! Ai, se você não casar comigo, eu fico mal de novo. Levanta! Quem diria? Esse cara é mais duro do que eu imaginava. Terceiro tomo da arte demoníaca celestial. Em atividade. Dor insuportável por todo o corpo. Cada osso, como se estivesse quebrando. É uma dor que faz querer morrer. Mas esse cara não fez um som sequer. Interessante. Sogro, ser seu renro. Eu sou mais que capaz. Pra mim, ele não sofreu bastante. Devíamos chamar o tio das lanças pra dar mais uns tiros nele. Sogro, o terceiro tomo da arte demoníaca celestial eu já completei. Onde está a alma da minha mãe? Por favor, devolva-a a mim. Se sua mãe visse você assim, com certeza ficaria orgulhosa. Certo, venha comigo. Vamos ver a alma da sua mãe. Mas, prepare-se. A alma da sua mãe não está muito bem. Mamãe. Arthur, meu filho. Mamãe. Arthur, meu filho. Mamãe, me reconhece? Arthur, meu filho. Mãe. É só uma das 3 almas da sua mãe. Ela te reconhecer já é um milagre. Na minha mãe? O que é isso? Quando eu obtive a alma humana da sua mãe, ela já estava quebrada. Só pude usar o cadeado de alma para prendê-la. Senão, ela se desfaria e nunca mais reviveria. Por que a alma se quebrou? Sua mãe foi ferida muito gravemente. E o ataque à alma dela foi muito forte. Não tive outra escolha. A rainha mãe, a imperatriz consorte, elas merecem a pior das mortes. Meus espiões na capital imperial já trouxeram notícias. A rainha mãe e a imperatriz consorte ficaram com medo de nós. Já trouxeram tropas de volta à capital. E mais, contrataram muitos mestres marciais para guardar o palácio. Que pena da tia Maria. Só de olhar para a alma dela já dói muito. Pai, como fazer a tia Maria reviver? Para este garoto voltar ao palácio, ele precisa dominar, no mínimo, o tomo final da arte demoníaca celestial. Só assim ele poderá enfrentar o ser ancestral que está por trás da rainha mãe. E para Maria Martins reviver, as 3 almas, celestial, terrestre e humana, precisam ser reunidas. Vai levar, no mínimo, 10 anos. 10 anos é muito. A vingança por minha mãe. Devo cobrar logo. Sogro, onde está a alma celestial e a alma terrestre da minha mãe? Você já deve ter uma ideia. Quanto à alma terrestre da sua mãe, eu sei onde ela está. Onde? Na Cidade das Flores. A Cidade das Flores do meu avô? Exato. Recebemos notícias. Seu avô está muito ferido. Está em perigo. Agora é a hora certa para você ir vê-lo. Então, amanhã parto para a Cidade das Flores. A Cidade das Flores não é como Costa. Tenha muito cuidado. Seu pai, no passado, levou embora a famosa espadachim das flores. Na Cidade das Flores, inúmeros odeiam seu pai. Quando eu ainda andava por aí, também tive conflitos com a Cidade das Flores.
Por isso, minhas tropas não podem entrar na Cidade das Flores. Se for para lá, tome muito cuidado. Obrigado pelo aviso, sogro. Mãe, fique tranquila. Vou reunir o quanto antes as 3 almas e te trazer de volta. Arthur, amanhã vou com você à Cidade das Flores. Você? A tia Maria me ajudou muito. É claro que vou com você. E mais, na Cidade das Flores tenho outros assuntos. Então, partimos amanhã. Uhum. Senhora, alguém quer falar com o genro. Clairon, quem é? Quem mais seria? É a sua amante da Casa de Flores. O que aconteceu, eu já quase adivinhei. Pode ir falar com ela. O Palácio do Duque do Norte sempre te apoiará. Primeiro, para retribuir sua mãe. Segundo, por você. Você e a cortesã, o que vocês têm pra conversar? De amor, de tudo. Temos muito o que conversar. O quê? Moça, ficou com raiva? Que tal vir no meu quarto à noite? Eu te consolo. Safado, você só sabe me provocar. Nossa. Moça, quando fica com raiva, fica ainda mais linda. Seu marido adora isso. Ouvi que o quarto príncipe e a condessa Gabriela se amavam. Hoje, ao vê-los, vejo que é verdade. Quarto príncipe, vem para receber o documento do Duque do Norte. Com esta presilha, você pode mobilizar os melhores do Palácio do Duque do Norte e faz com que o Duque do Norte não a ataque por enquanto. Obrigada, quarto príncipe. As tropas do Duque do Norte e seus melhores guerreiros. Você é imperatriz de Florença, Isabela Flores. Dizem que a condessa Gabriela é de inteligência única. Hoje, ao vê-la, vejo que é verdade. O quê? Agora não está com ciúmes mais? Quem está com ciúmes? Antes de ir, tenho algo a lhe dizer. O que é? O caso do quarto príncipe já se espalhou. Receio que a arte demoníaca celestial logo o mundo inteiro venha saber. Quarto príncipe, tome cuidado. Obrigado pelo aviso. Arthur, a arte demoníaca celestial é proibida em todo o mundo marcial. Você praticando isso, receio que... Não há receio. Só a arte demoníaca celestial pode salvar minha mãe e matar a rainha mãe e a imperatriz consorte. Eu só tenho um caminho a seguir. Moça, você vai me acompanhar? Não vou te contar. Clara Rosa, prepare as malas. Amanhã a gente parte. Genro, veja só, minha senhora é teimosa. Clara Rosa, por que você fala qualquer coisa? Senhora, vou arrumar minhas coisas. Não fuja! Ai, Arthur, seus ferimentos já sararam. Por favor, pare de ser tão manhoso. Minha arte demoníaca celestial está em prática. E outra, me apoiar em você ajuda na prática. O marido se apoiando na esposa não é o mais natural do mundo? Aliás, moça, ainda não te perguntei. O que vai fazer na Cidade das Flores? Não é da sua conta? Claro que tenho meus próprios assuntos. Quando eu deixei a cidade de Costa, antes de me separar da menina, eu lhe disse em segredo que ia para a Cidade das Flores. Então ela vai para a Cidade das Flores. Me procura. Antes de o pequeno narizinho ir embora, ele disse que ia para a Cidade das Flores. Ele não me procurou. É bem provável que na Cidade das Flores ele tenha se dado mal. Então eu preciso ir verificar ou vingá-lo. Que cara de pau. Tantos anos depois, a menina não mudou nada. Terceiro tomo da arte demoníaca celestial. Estou quase lá. Absorção celestial. Liberação da alma. Caminho universal.
terceiro tomo da arte demoníaca celestial. Consegui. O que aconteceu com o genro? Que energia de espada! Está abalando o meu centro. Clarinha é o eco do país. É a arte demoníaca celestial. O sinal de que ela dominou. O genro evoluiu de novo. Então, quando ele disse que ia evoluir, era verdade. Ele estava sofrendo tanto por causa da evolução. O Kenro é incrível. O terceiro tomo da arte demoníaca celestial, ele também dominou. Agora, receio que nem eu seja páreo para ele. Ele arriscou a vida para evoluir. E mesmo assim, se esforçou para me fazer sorrir. Esse safado. Relatório. Chefe, sou da Sombra de Cidade das Flores. Tenho um relatório urgente. Fale. Descobrimos que o espadachim lendário, Eduardo Martins, está em estado crítico, gravemente ferido, cuspindo sangue. Parece que não tem muito tempo. Os 8 demônios da sombra me mandaram pessoalmente para informar. Meu avô? Está tão grave assim? O Sr. Martins é o espadachim lendário. Como ele pode estar tão fraco? Isso não está certo. Mestre das Lanças. Isso tem uma história. Por favor, Kenro. Quando minha mãe morreu, meu avô, em fúria, levou sua espada à capital real e a dividiu ao meio. O Sr. Martins? Que figura imponente ele era. Imagino que meu avô, no passado, para resgatar a alma da minha mãe, foi ferido por guardas da Rainha Mãe. Ele foi atacado. Agora, a ferida se abriu. Pelo jeito, ele não vai aguentar. Não podemos esperar. Vamos agora mesmo para a Cidade das Flores. Eu queria atrair os outros daqueles círculos. Pelo jeito, não vai dar tempo. Passe a ordem. Limpe o caminho de todos os guerreiros. Preciso chegar na Cidade das Flores. E rápido. Sim. Tio, você já está velho. Não pode mais empunhar a espada sagrada Martins. Hoje é hora de abdicar. Ricardo, por que está com tanta pressa? A família Martins, nesses círculos, caiu em desgraça há anos. Não foi por sua ferida grave e por não querer soltar a espada sagrada Martins? Eu já te disse. O próximo mestre da espada Martins seria você. Mas agora, seu poder não é suficiente. Sim, meu poder não é suficiente. Mas, se eu absorver a alma terrestre de Maria Martins, meu poder vai superar o seu na hora. Como pode dizer que meu poder não é suficiente? Ricardo! Que audácia sua! Você quer usar a alma terrestre de Maria Martins como seu próprio elixir. Mas Maria Martins já está morta há tantos anos. O imperador é fraco. A rainha-mãe governa. E seu neto é um inútil. Maria Martins não vai reviver. É melhor me entregá-la como um elixir para glorificar a família Martins. Para que todos saibam o poder da espada Martins. Seu animal! Eu não vou entregar a alma terrestre de Maria Martins! Tio, agora a alma terrestre me dá ou não, não é você quem decide, né? Você está muito ferido. Seu poder não chega nem à metade do seu auge. Vida ou morte está em minhas mãos. Então, entregue a alma terrestre a mim, já. Você? Relatório. Mestre, alguém quer vê-lo. Disse a seu neto, Arthur Almeida. Numa hora dessas, o que Arthur Almeida está fazendo aqui? Ricardo Martins já enlouqueceu. Não posso arriscar meu neto. Diga a eles que meu neto já se casou no Palácio do Duque do Norte. Quem está aí é um impostor! Expulsem todos daqui! Sim. O mestre da espada disse que seu neto já se casou no Palácio do Duque do Norte. Você não é o verdadeiro. Saia daqui já, senão a família Martins não vai pegar leve. Estranho. Meu avô jamais me negaria. Que estranho. Pelo que meu avô disse, parece que quer que eu vá embora. Será que meu avô está em perigo agora? Não importa. Primeiro, vou misturar as coisas. Vamos entrar e ver quem está pressionando meu avô. Você e a Maria, vocês cresceram juntos. Como ousa roubar a esperança dela de reviver? Se minha prima pudesse reviver, eu não teria nada a dizer. Até entregaria o título de mestre da espada a ela. E daí? Mas agora ela não pode reviver. Então não culto por ser impiedoso. Tio,
todos esses anos eu sustentei a família Martins. Eu me esforcei muito. É melhor me conceder. Entrega a alma terrestre dela e a espada sagrada Martins. Eu garanto uma velhice tranquila. E se eu não entregar? Não? Então, não culpe a minha espada por não te reconhecer como tio. Ricardo, você acha mesmo que não posso te matar? Me matar? Tio, você está ferido há tantos anos. Você não acha mesmo que foi tudo culpa da sua ferida antiga, né? Você me envenenou, seu animal. Animal. Não é bem isso. Eu só não me importo com os meios. E não desisto. Tio, é melhor cooperar. Beba este vinho. Assim, o veneno em você será neutralizado. Embora você perca seus poderes, pelo menos vai sobreviver. Eu treinei a espada toda a vida. Nunca me dobrei. Como eu poderia ceder a um animal como você? Então, não me culpe. Parem todos! Quero ver quem ousa tocar no meu avô! Arthur, o que faz aqui? Ricardo Martins. Só você? Ousa intimidar meu avô? Seu inútil. Como ousa vir à Cidade das Flores? Insolente! Que audácia! Como ousa falar assim com meu genro? Quer eu rasgar sua boca? Ganro. Então, esta deve ser a Condessa Gabriela Silva. Que pena. Aqui não é o Palácio do Duque do Norte. Aqui sou eu, Ricardo Martins, quem manda. Hoje, ninguém vai me impedir. Insolente! Eu ainda sou o mestre da espada, Martins! Ricardo Martins, ouvi dizer que sua técnica relâmpago é a melhor do mundo. É verdade? Claro! Seu idiota, achou mesmo que eu estava te elogiando? Você, Ricardo Martins, tem talento mínimo com a espada. Só aprendeu um golpe na vida, a técnica relâmpago. E ainda quer ser o mestre da espada Martins? Que sem vergonha! Moleque! Como ousa me chamar de inútil? Seu nome de inútil é conhecido por todos. Primeiro golpe da técnica relâmpago, quebra o ponto Taiwan. Segundo golpe, quebra o ponto Shanku. Terceiro golpe, quebra o ponto Xixi. Quarto e quinto golpes quebram a porta da vida. Sexto golpe, quebra o ponto Shonji. 6 pontos quebrados, seu ponto fraco se abre. Sua técnica relâmpago ainda tem poder? Como você sabe o ponto fraco da minha técnica relâmpago? Impossível. De jeito nenhum. Gendro, depois de ouvi-lo, usarei este método para acabar com Ricardo Martins. Essa técnica que o Arthur descreveu, o pequeno narizinho a praticava. Ricardo Martins. O que você tanto se orgulha, a técnica relâmpago, é inútil contra mim. Por que não se ajoelha e se desculpa? Se ele não se ajoelhar, eu, Carlos Lima, quero testar sua técnica relâmpago. Então é ele, Carlos Lima, o lanceiro lendário. Ele e Eduardo Martins eram mestres de renome. E ele conhece minha fraqueza. Se eu lutar com ele, serei derrotado. O que foi, Ricardo Tartaruga? Perdeu a coragem? Que insolência! Isso é um assunto da família Martins. O que isso tem a ver com vocês? Ricardo Martins, você não é só baixo, é também sem vergonha. Que cara de pau! Que vergonha para a família Martins! Certo. Vou reunir todos da família Martins. Na frente de todos, vou perguntar ao tio se o mestre da espada Martins será passado para mim ou para Arthur Almeida, um estranho que não é o Martins. Isso! A espada sagrada Martins deve ser passada a um Martins. A espada sagrada Martins. Como um estranho poderia usá-la? Mestre da espada, passa o cargo a Ricardo Martins. Isso, mestre da espada. Olha só, vocês, os Martins, agora estão todos unidos. Mas vocês se esqueceram que eu também sou um Martins.
Mas seu sobrenome não é Martins. Não é um Martins. Então não tenho direito de usar a espada sagrada Martins. Mas minha mãe era uma Martins. Minha mãe... Suas 3 almas ainda estão aqui. Ela pode ser ressuscitada. Hoje, em nome da minha mãe, vou assumir o cargo de mestre da espada. E em nome do meu avô, vou dar uma lição a vocês, seus ingratos. Isso, mas você é fraco. É impossível usar a espada sagrada Martins. Tudo o que você diz é inútil. Chega, Ricardo Martins. Se você acha que Arthur não é capaz, por que não competem agora mesmo? Se quem puder usar a espada sagrada Martins, será o mestre da espada. E a espada será dele. Se quem acionar a espada sagrada Martins será o mestre da espada. E a espada será sua. Tio, o senhor está falando sério? Você me considera um mentiroso? Quando foi que eu não cumpri minha palavra? Tenho a linhagem Martins e a técnica Martins. Domar a espada sagrada Martins não é difícil. Vencer aquele moleque, Arthur, não é problema. O medo é que o velho volte atrás. Certo. Sendo assim, então, em 1 hora, eu e o Arthur veremos quem ativa primeiro a espada sagrada Martins. Vamos. Vovô, o senhor está bem? São só velhas dores. Não é nada. Em pé. Deixe-me te ver. Já percebi. Sua mãe te deu uma boa base. Logo, vou te passar meu poder. E com a linhagem da sua mãe, você com certeza vence. Mesmo com a espada sagrada Martins, ninguém vai rir de você. Só assim você poderá resgatar a alma celestial da sua mãe. Mas, vovô, o senhor está tão fraco. Sou o espadachim lendário. O ferimento do vovô é pior do que eu imaginava. Muito pior. Doença antiga e veneno. Se o vovô não tivesse tido tanto poder no passado, já estaria morto. Precisa de remédios raros. Preciso achar um jeito de curá-lo. Netinho, absorva bem esta energia. Antes, foi assim que eu passei meu poder à sua mãe. Passaram tantos anos. Agora, passo o meu poder a você. Netinho, sua mãe já deixou em você sua energia. Desta vez, você com certeza vence. Minha mãe, no meu corpo, deixou a energia da espada Martins. Vovô, quando foi isso? Como eu não sabia? Nem na minha memória, não tem nada. Entendi. A tia Maria me contou uma vez que, quando você era pequeno, você era sempre fraco. Então, ela costumava, quando você dormia, usar a energia da espada para limpar seus meridianos. Pequeno narizinho, eu também era fraco quando criança. Isso. Bom neto. Sendo assim, você com certeza consegue ativar a espada sagrada Martins. Ricardo Martins. Hoje, você e Arthur Almeida usem seus meios. Quem conseguir a espada sagrada Martins será o próximo mestre da espada. Pode deixar. A espada sagrada Martins será minha. Bom, então, comecem. Tenho a linhagem Martins. Claro que consigo ativá-la. A espada será minha. Quanto à pureza da linhagem Martins, eu sou bem mais puro que você. Eu também tenho a energia da espada Martins, de anos de treino. A espada sagrada Martins logo será minha. Que coincidência. Eu também tenho. Tiaru, você venceu! Como é possível? Vocês trapacearam! Arthur, você venceu!
Uhum. Não acredito. Não acredito que Arthur seja mais forte que eu. Cuidado. Canalha! Senhorita, está bem? Senhorita, está bem? Não é bom. Senhorita, é energia demoníaca. Ela está fora de si. Ricardo Martins, seu desgraçado! Senhorita, acorda logo! Ricardo Martins usou um veneno para despertar o demônio de Gabriela. Se não resolvermos, Gabriela vai virar um zumbi e perderá a consciência para sempre. Guerreiro, o que faremos? Este veneno demoníaco só tem antídoto. Mas o antídoto está no sul. O sul está muito longe. Muitas milhas de distância. Não temos tempo. Quando chegarmos no sul, Gabriela já terá virado um zumbi. Temos que agir rápido. Então, o que faremos? Afastem-se. Deixe-me resolver. Para trazer a consciência da menina de volta, preciso usar a memória dela, a mais profunda. Já sei como. Menina, olha pra mim. Sou eu. Menina, sou eu, Marizinho. Menina, você se lembra? Nós, nas vielas de Costa, crescemos juntos. Você cuidou de mim desde pequeno. Nós passamos juntos muitos momentos felizes. Menina. Margem do arroio. Longos ramos de salgueiro. Crianças correm atrás de borboletas. Vem logo! Narizinho! Espera! Margem do arroio, longos ramos de salgueiro, crianças correm atrás de borboletas. Margem do arroio, longos ramos de salgueiro, crianças correm atrás de borboletas. Margem do arroio, longos ramos de salgueiro, crianças correm atrás de borboletas. O laço vermelho. Narizinho. Menina. Narizinho. Eu pensei que você estava morto. O demônio interior finalmente foi expulso. Narizinho, tudo isso parece um sonho. Menina. Calma. Nós nunca mais vamos nos separar. Vamos, te levo para conhecer o vovô. Senhor da Silva, está bem? Obrigada, Sr. Martins. Agora, meu demônio interior foi expulso. Estou lúcida. Senhor da Silva, depois de tudo, ainda me chama de Senhor Martins?
Vovó. Oi, sorria, minha boa menina. Eu decido. Quando o Arthur reunir as almas de sua mãe e a ressuscitar, vocês se casam. Receio não ver esse dia. Vovô, seu ferimento tem um jeito de te curar. Então, com certeza vai ver o meu casamento com a Gabriela. Quem sabe até nos ajuda a cuidar dos filhos. Ei! Pois é, o Arthur é um ótimo médico. Seus bobos, vocês não sabem do meu corpo. Meu ferimento é há muitos anos e Ricardo Martins me envenenou. O veneno é profundo. Não vejo a cura. Quando vou morrer, ninguém sabe. Vovô, eu digo que consigo. Fique tranquilo. Senhor Martins, meu genro é incrível. Vovô, confie no Arthur. Arthur, ele sempre surpreende. Ele tem mesmo um jeito. Claro. Meu neto é incrível. Mas estou doente há muito tempo. Preciso de remédios raros, que são quase impossíveis de achar. Se eu continuar vivo, só para ver mais meu neto, já é bom. Mas sobreviver, eu nem ouso pensar nisso. Arthur, você tem um jeito. A doença do vovô, para os outros, é incurável. Só resta esperar a morte. Pois é. Mas, vovô, é que o senhor não conhece seu neto. Se eu digo que tenho jeito, é porque tenho. O que isso significa? Como está o decreto da sombra? Chefe, os representantes das facções já chegaram. Estão esperando lá fora. Deixe-os entrarem. Neto, o que é isso? Chefe, o decreto da sombra que emitiu, essa é a primeira vinda de forças à Cidade das Flores. Chefe da sombra? Neto, você sempre esteve na capital real. Como conheceu o chefe da sombra? Quais são eles? A família Lima de Pereira, por ordem do chefe, viajou sem parar e trouxe o ginseng sanguíneo de 100 anos. O clã Espada Celestial, por ordem do chefe, não importa a tempestade, trouxe o cogumelo imortal precioso. O bambuzal do Mar Verde, por ordem do chefe, correu 1000 léguas e trouxe o polígono multifloro celestial. A agência de escolta Luz Forte, por ordem do chefe, trouxe a cabeça de dragão misteriosa. A família Souza de Verde, por ordem do chefe. Neto, tanta força, tão poderosa quanto a família Martins, trazendo remédios. Quanto você deve ao chefe da sombra? Vovô. Sei que quer me salvar, Neto. Mas no mundo marcial, o pior é dever favores. Uma organização assassina como a Sombra. Eu tenho medo que você carregue um fardo enorme. Vovô, fique tranquilo. Mas, vovô, e se o Arthur fosse o chefe da sombra? Mesmo que Arthur seja o chefe da sombra, isso... O quê? Arthur é o chefe da sombra? Como é possível? Senhor Martins, além do chefe da sombra, quem mais teria tanto poder para, com um comando, superar tempestades, viajar sem parar para trazer-lhe remédios? Chefe, é só a primeira vinda. 12 forças. 6 mais estão a caminho. A lista dos remédios. Vovô, agora acredita que posso curar o senhor? Vovô, sua doença é persistente. Por isso, precisa de um remédio forte. Este remédio tem muitos ingredientes altamente tóxicos. E muitos dos ingredientes se neutralizam. Vovô, você... Este meu corpo velho, poder ver meu neto como está hoje. Por que eu teria medo? Agora que chegamos aqui, morrer sem arrependimentos. Vovô, conseguiu! O remédio está afastando o veneno espiritual. Seu fluxo está se harmonizando. O poder espiritual expulsa o veneno. Me sinto recuperando. O remédio está purificando meus meridianos. Até a minha antiga energia de espada, adormecida, está voltando. Que poder! Eu nunca me senti tão bem. Que bom que está bem, vovô. Agora que está curado, é hora de buscar a alma terrestre da minha mãe. Meu filho, a alma terrestre da sua mãe está na sua mão. A alma terrestre da minha mãe nesta espada? Exato! Na época, sua mãe tinha a alma terrestre fragmentada. Ainda bem que ela e a espada sagrada Martins se encaixavam perfeitamente.
ela pôde se anexar à espada. Por isso, não se desfez. Mamãe. Vovô. Como posso estabilizar a alma da minha mãe e extraí-la? Bem, precisa ser nutrida com água de fonte espiritual, mas essa água é muito rara. Procurei por muito tempo, mas não a encontrei. Só é possível por sorte. Clique a água de fonte espiritual e a energia da arte demoníaca celestial são semelhantes. Então, minha energia também pode nutrir a alma terrestre da minha mãe. Pode. Mas não se esforce demais, senão vai se machucar. Agora, você é meu único parentesco de sangue. Genro, força aí! Mamãe! Faz tempo. A arma da sua mãe está tão fraca a este ponto. A qualquer momento, ela pode se dissolver. Arte demoníaca celestial, ativa! Recupere minha mãe! Não basta, ainda não. De novo. Não adianta. O poder de vocês dois não é suficiente. Não podem salvá-la. E agora? Arthur, libere a alma humana da sua mãe, agora, para fundir com a alma terrestre. Assim a alma da tia Maria se estabilizará. A alma da sua mãe sentiu você. Estão se fundindo. Conseguiu! Você é meu filho, Arthur. Mãe. A arma da sua mãe se firmou. E a alma humana e a terrestre se fundiram. Ela deve ter recuperado a consciência. Arthur! Mamãe, você me reconhece? Moça. Tia Maria. Pai. Arthurzinho, o tempo da mamãe está acabando. Ver você de novo. A mamãe está muito feliz. Você e a moça finalmente se reencontraram. Pai, no meu quarto tem uma pequena caixa. São presentes para o Arthur e para a moça. Por favor, entregue a eles. Pode deixar. Eu vou entregá-los agora. Arthurzinho, a mamãe não sabe o que aconteceu. Mas sei que por mim você sofreu muito. Ver você de novo já me deixa satisfeita. É o dever de um filho. É o certo. Como assim, sofrer? Não tente mais se vingar da rainha mãe e dos outros. Eles são traiçoeiros. A mamãe só quer que você esteja bem. Quanto à minha vida, perto da sua felicidade, não importa. Mãe, eu vou fazer você reviver. Eu já tenho uma nova ideia e um plano. É só esperar. Meu filho cresceu. Que seja só feliz. Mãe! Arthur, rápido! A alma da tia Maria! De volta ao frasco! Senão a alma se instabiliza e se machuca mais fácil! Mãe! Mãe, eu vou fazer você reviver. É da sua mãe. Ela me deixou isso. Só hoje entendi. Era para você. Minha mãe
já me preparou um presente. Vovô, o que é isso? Dentro desta caixa, o que exatamente é, eu também não sei. Abram e vejam. São as gemas Dragão Fênix. A tia Maria conseguiu as gemas Dragão Fênix. Senhorita, o que são as gemas Dragão Fênix? As gemas Dragão Fênix são tesouros ancestrais. Dizem que são a essência do céu e da terra. Comendo as gemas Dragão Fênix, o corpo alcança um nível superior. São a maior maravilha do mundo. No Palácio Real, são o maior tesouro. Agora entendi. Sua mãe se esforçou tanto por você. Sua mãe, na época, quando estava grávida de você, sofreu um trauma. Ela já nasceu com uma saúde fraca. Minha mãe já previu que eu perderia meus meridianos. Por isso, ela já me preparou as gemas Dragão Fênix para melhorar meu físico. Então, neto, não decepcione sua mãe. Ingira esta pílula já. Comendo as gemas Dragão Fênix, não só melhora meu físico, meu corpo também se tornará mais apto para a arte demoníaca celestial. Assim, poderei treinar o tomo final da arte demoníaca celestial. Mamãe, você realmente me salvou de um grande problema. Toma. Sua mãe te deixou isso. Esse é muito valioso. Não posso aceitar. Minha mãe não te aceitou como nora há tempos. Ué? Não quer ser minha noiva? Isso é o maior tesouro do mundo. É o único. Já que foi da mamãe, come logo. Comigo. Não precisa ser tão tímida. Depois de comerem as gemas Dragão Fênix, sente-se com as pernas cruzadas, concentre-se e comecem a treinar juntos. Só assim, as gemas Dragão Fênix terão seu máximo efeito. Hã? Treinar juntos? Vovô, eu e a Gabriela ainda não nos casamos. Treinar juntos não é apropriado, né? O que vocês estão pensando? Não é o que vocês pensam. Esse treino juntos é treinar juntos. A energia espiritual em seus corpos circulando entre vocês. Ah, entendi. É para que a energia de dragão e fênix, de um para o outro, nos purifique, para aumentar nosso poder espiritual. Exato. Só assim, as gemas Dragão Fênix serão usadas ao máximo, para que alcancem logo o corpo puro. Dragão e Fênix em volta, purificando o corpo. Essas gemas Dragão Fênix são incríveis. Sinto que a energia espiritual nessa sala ficou bem mais forte. Até a minha própria energia espiritual acelerou muito. As gemas Dragão Fênix, ao entrar no corpo, seu efeito vai durar muito tempo. O corpo da menina e do Arthur serão ativados pelas gemas Dragão Fênix e se tornarão um grande suplemento. O efeito é intenso e chama a atenção. Não é à toa que são as gemas divinas. O efeito é incrível. As gemas Dragão Fênix estão se fundindo em seus corpos. Menina, sincronize sua respiração com a minha. Certo. Vamos treinar juntos. O Jero e a senhorita ficaram mais bonitos. Afinal, são as gemas Dragão Fênix. O mundo marcial vai se agitar de novo. Por que o mundo marcial vai se agitar de novo? O efeito das gemas Dragão Fênix vai durar em seus corpos por mais de um mês, até serem absorvidas. Nesse período, todos no mundo marcial sentirão a energia espiritual em volta deles. E então, cobiçarão a energia espiritual dos dois, até quererem usá-los para fazer poção. Quer dizer que o mundo marcial vai querer usar a senhorita e o genro para fazer poção? O aroma que emanam está cheio de energia. Quem pensa assim é um bando. Senhorita, os aventureiros querem pegar vocês para se fortalecerem. E agora? O líder da sombra e a joia do Duque do Norte. Mesmo que os aventureiros queiram as gemas Dragão Fênix, terão que pensar bem. Fique tranquila. Em poucos dias, o corpo dela e o meu se tornarão corpos puros. Aí, serei capaz de treinar o tomo final da arte demoníaca celestial. Depois de treinar, poderei usar minha energia para nutrir minha mãe. Assim, posso fundir minha alma celestial e invadir a capital real. Aí, mamãe poderá reviver de verdade. Arthur, e o terceiro tomo da arte demoníaca celestial? Como conseguimos? O tomo final está em Aurora. Aurora? Mas aquele lugar... Sr. Martins, o que tem em Aurora? Aurora é onde os aventureiros se reúnem. Até o Duque do Norte, quando invadiu Aurora, sofreu grandes baixas.
vocês dois acabaram de fundir as gemas Dragão Fênix. Para os guerreiros, vocês são uma fonte de poder. Ir à Aurora é muito perigoso. Tenho medo. Vovô, a alma celestial da mamãe está com a Rainha Mãe e a Imperatriz Consorte. Um dia a mais e tudo pode mudar. Então, mamãe não poderá reviver. Mas... O tempo não espera. Não temos mais tempo. Eles querem me usar para se fortalecerem. Eu também preciso usá-los para me fortalecer. Mesmo contra 1000, eu não tenho medo. Arthur, você tem eu. Senhor, e também eu. E o mestre das lanças. Nós vamos ficar com você. Bom, vou com vocês à Aurora. Vou mostrar aos aventureiros se a minha espada ainda é afiada. Bom, então preparem-se. Vamos para a Aurora. Genro, senhorita, o cheiro de vocês está cada vez mais forte. Olhem para os outros, todos estão olhando para vocês. É porque o poder da gema Dragão Fênix está no máximo. A energia espiritual entra no corpo e libera um aroma. Eu e sua senhora agora somos um grande suplemento. É sério isso? Se nos transformassem em poção, a pílula resultante poderia criar pelo menos mais de 10 mestres das lanças. Um mestre desses, você acha que é exagero? Por isso, os aventureiros querem usar o genro e a senhorita como poção. Quem não se interessaria por um efeito desses? Menina, você sentiu isso agora? Sente. A energia espiritual está no corpo, correndo. Consigo ouvir a energia espiritual soprando? Parece que vai estourar. Isso mesmo. A energia das gemas Dragão Fênix faz nossos corpos se tornarem corpos puros. Agora é a hora perfeita para treinar. Por isso você queria chegar logo à cidade de Aurora. É para treinar o tomo final da arte demoníaca celestial. Você é bem esperta, menina. Neste exato momento, é a hora perfeita para treinar o tomo final da arte demoníaca celestial. É uma chance única. Bom, dizem que a arte demoníaca celestial veio da Aurora. As condições de treino são muito rígidas. Quem diria que meu neto estaria treinando a arte demoníaca celestial? Que interessante. Bom, preparem-se. Vou começar a treinar o tomo final da arte demoníaca celestial. Genro, está vazio aqui. O tomo final da arte demoníaca celestial é aqui? Estou vendo direito? Exato. O terceiro tomo da arte demoníaca celestial está aqui. Mas, Genro, é só uma rua comum. Não tem nada aqui. A Aurora é o centro do fluxo vital do mundo. E este lugar é o centro do centro. Como um vórtice, ele concentra a energia de Aurora aqui. Por isso, é o lugar perfeito para o tomo final da arte demoníaca celestial. É a fusão dos 3 primeiros tomos. Como base, depois ativo a energia vital e começo a treinar. O corpo precisa ser muito forte. Pensei que na minha vida eu nunca mais teria essa chance, mas minha mãe me deu essa chance. Aqui se reúnem todos os aventureiros. O sucesso ou a falha está em jogo. Genro, do que está falando? Não estou entendendo. O Arthur quer dizer que ele vai se usar como isca para atrair os aventureiros. Depois, ele vai absorver o sangue deles para treinar o terceiro tomo da arte demoníaca celestial. Que plano, Neto! Usar todo mundo marcial como sua mesa? Esse sim é meu neto! Se der certo, pelo mundo marcial, ele praticamente não terá rival. Dizer que ele dominará o mundo marcial não é exagero. Usaremos a menina e eu como isca, e os aventureiros como alimento. Se der certo desta vez, a Rainha Mãe e a Imperatriz Consorte não poderão mais me deter. Mamãe, me espere. Arthur Almeida, você treina a arte demoníaca celestial. Os heróis do mundo todos querem te matar. Arthur Almeida, seja bom e me entregue o poder das gemas Dragão Fênix. Talvez eu ainda te poupe a vida. Decreto da Sombra. Caçada. Vovô, menina, vou começar a treinar. Protejam-me. Pode deixar. Comigo aqui não tem erro. Arthur, eu te protejo. Ordem da Sombra! Ninguém se aproxime! As gemas Dragão Fênix! Nem a sombra pode nos parar! Matem Arthur Almeida! Quem o matar se tornará um mestre! Senhorita, vou ajudar! Clara, proteja Arthur. Meu avô e o mestre das lanças vão cuidar disso. Avante! Matem! Arthur, vou te ajudar.
Matem-no! Gerro, mais rápido, são muitos! Não vamos aguentar! Domar o terceiro tomo é mais difícil do que imaginei. Mesmo agora, com um corpo puro, ainda é tão difícil. Não é à toa que em 1000 anos ninguém conseguiu, mas os aventureiros aumentam. Receio que os da sombra não aguentem. Preciso acelerar. Parece que o Arthur está arriscando tudo. E agora? O que faremos? Senhorita, os da sombra! Os aventureiros mataram todos! Agora eles vêm pra cá! Vovô, o senhor está bem? O senhor Martins e o lanceiro estão feridos. As gemas Dragão Fênix são incríveis. Só o cheiro que elas exalam é revigorante. Com essas gemas Dragão Fênix, minha atual limitação será superada. Depois de tantos anos, finalmente encontrei esta chance. Não se aproxime! Meu senhor é o Duque do Norte. Ele tem 300 mil soldados. Se ousar tocar na minha senhora ou no genro, estará pedindo pra morrer. Que medo. Menina, fique tranquila. O Duque do Norte pode ter poder, mas não chega até a Aurora. Senhor, se procura por tesouros, o Palácio do Norte tem tudo. Poções milagrosas, armas e tesouros. Basta pedir. Em nome do meu pai, eu te dou tudo. Dizem que a Condessa Gabriela é a mais bela. Agora que te vi, é verdade. Mas, Condessa, você esqueceu de uma coisa. O que é? Se eu te pegar, o que eu quiser, seu pai vai me dar. E quem sabe, eu até viro o genro do Duque do Norte. Canalha. Qual o problema de gostar de você? Embora eu seja mais velho, ainda sou melhor que aquele pirralho aí. Acho que hoje é o dia do nosso noivado. Estou até animado. Nossa, quem diria? O líder da sombra e a joia do Duque do Norte caíram aqui, em Aurora. Que pena da Condessa Gabriela ser pega pelo chefe do Mar Oeste. Então por que não vai salvar a moça? Que piada! É o chefe do Mar Oeste. É o maior mestre da Terra. Se eu for, morro na hora. Nós somos só peixes pequenos. É só pra assistir. Não se aproxime! Clara Rosa, não toque na minha senhora! Seu desgraçado! Relax. Vou cuidar bem da sua condessa. Vou pôr ela e jogá-la na caldeira para fazer uma pílula. Que audácia! Condessa, assim, você e seu bonitão poderão ficar juntos. Nunca mais se separarão. Que tal? Não devia me agradecer? Então, eu também poderei alcançar um nível superior. Talvez eu até me torne um duque. Ou até um imperador. Nem pensar! Condessa, é melhor não se resistir. Senão, logo não serei mais gentil. Eu tenho muitas maneiras de te torturar. Solte-a! Ah, o bonitão acordou. Que marido protetor. Que comovente. Perfeito. Então, entregue-se, para eu te transformar em pílula. E vocês dois terão almas unidas para sempre. Arthur, não se preocupe comigo. Fuja, fuja! Nem esse bonitão, nem se seu pai, o Duque do Norte, viesse, hoje ninguém escapa. Eu, o chefe do Mar Oeste, domino este mundo há anos. Finalmente, a minha chance. Como eu poderia perder? Já que ousaram vir à Aurora, não terão como escapar. Fugir? Quem deve fugir é você, um verme do Mar Oeste. Seu príncipe bonitão, você não tem noção do seu lugar. Quem não tem noção é você. Neto, o chefe do Mar Oeste é poderoso. É muito forte. Você não pode enfrentá-lo. Todo mundo acha que eu sou um inútil. 20 anos. Nesses 20 anos, é a primeira vez que eu saco a espada. É hora de vocês verem o poder da minha arte suprema. Hoje, com um golpe da minha espada, trarei ao mundo a paz.
Que arrogância, seu bonitão inútil. Você? Se mereço. Pergunte a minha espada. O Quero dominou a arte! Estamos salvos! Esse golpe foi o quarto príncipe que atacou o chefe do Maroeste. Derrotou até os veteranos, o lanceiro e o espadachim. E com um só golpe, Arthur Almeida acabou com ele. Isso, como é possível? Arte demoníaca celestial, com as gemas Dragão Fênix. É tão feroz assim? Então, a partir de hoje, no mundo marcial, quem mais vai parar o Arthur Almeida? Arthur Almeida e sua espada podem realmente derrubar o mundo marcial inteiro. Quem diria que meu neto, tão magrinho, chegaria a este ponto? Mariazinha deve estar orgulhosa. Arthur, você forçou o limite? Está machucado? Calma. Estou bem. Que bom que está bem. Se meteram comigo. Não vou poupar vocês. Arthur, não me mate! Calma, chefe do Maroeste. Ninguém vai escapar hoje. Todos morrerão pela minha espada. Espere! Você não quer saber sobre a alma da sua mãe? A alma da minha mãe? Como você sabe disso? Sobre a alma da minha mãe? Como você sabe disso? O que você sabe? Me solta e eu te conto. Minha paciência é limitada. Vai falar ou não? Me solta e eu te conto. É a sua última chance. Se não falar, eu quebro todos os seus ossos em 1000 pedaços. Vai falar ou não? Ah, eu falo! A capital real me deu uma missão. Me contrataram para levar a alma da sua mãe e a imperatriz consorte. Onde levaram a alma da tia Maria? Onde a levaram? Fala! Mosteiro Cedro Azul. Levei a alma da sua mãe para o Mosteiro Cedro Azul. Mosteiro Cedro Azul. O Mosteiro Cedro Azul tem mestres. Proteger a imperatriz consorte, eu entendo. Mas por que a alma da minha mãe está lá? O que eles pretendem? A imperatriz consorte e aqueles monges querem purificar completamente a alma dela, para que ela não renasça. O quê? Eles querem purificar a alma da tia Maria? Vocês merecem morrer! Não podemos esperar. Vamos imediatamente ao Mosteiro Cedro Azul. Senão, a alma da tia Maria estará em perigo. Sombra, limpe este lugar. Em seguida, o meu decreto da sombra. Todos da sombra limpem o caminho até o Mosteiro Cedro Azul. Eu preciso chegar o mais rápido possível ao Mosteiro Cedro Azul para salvar minha mãe. Senhorita! Menina, está bem? O Mosteiro Cedro Azul ainda está a 500 li. Que tal você e o mestre das lanças vão devagar e eu e meu avô vamos na frente? Tudo bem. Vamos continuar. Certo. Chefe, até o Mosteiro Cedro Azul, os aventureiros do caminho foram todos eliminados. Bom trabalho. Vamos continuar. Tantos anos. E essa mulher não mudou nada. A alma celestial das 3 almas é a mais independente e a mais sábia. Por isso, não envelhece, nem sofre alterações. Essa desgraçada ainda está tão jovem e linda. Não é à toa que o imperador nunca esqueceu. Que ironia. Naquela época, e daí que você era incomparável. Hoje, quem sobreviveu fui eu. E você não passa de uma alma. O vencedor final sou eu. Que pena. Hã? O que você disse? Tantos anos. E você não mudou nada. Se não é pena, o que é? Que ousadia! Agora, você não passa de uma alma. E logo vai se dissolver em pó. E daí? Rafael, destrua a alma dela. Reduza a pó. Espere, antes de ela virar pó, torne-a sofrer muito. Eu só consigo purificar. Não me importo. Eu quero que essa desgraçada sofra 100, 1000 vezes mais, 10 mil vezes e se dissipa deste mundo. Quero que ela sofra muito.
Vadia! Querendo ser espertinha, é? Hoje, eu vou fazer você sofrer muito. Aliás, e seu filho, Arthur Almeida? Imagino que agora ele já morreu nas mãos de aventureiros. Logo, você e seu filho se encontrarão no além. Você quer me destruir? E eu aceito. Mas por que machucar meu filho? Você e seu filho estão no caminho de mim e da minha tia. E nem percebem, e nem cedem. Já deviam estar mortos. Já deviam ter esperado um fim como este. Seus descarados! Rafael, mais rápido! Depois de hoje, neste mundo, não existirá mais a Maria Martins. Seja lá o que Arthur Almeida fizer no mundo, no fim, será em vão. Minha tia já armou uma armadilha na capital real, só esperando Arthur cair nela. Logo, vocês dois de fato se encontrarão no além, juntos. Nossa! Meu filho! Você ouviu algum barulho? Fique tranquila, Imperatriz. O feitiço do Mosteiro Cedro Azul é impenetrável. Ninguém conseguirá invadir. Bruxa! Feiticeira! Rafael, você não disse que a barreira do Mosteiro Cedro Azul era invencível, impenetrável, que nenhuma mosca conseguiria entrar? Então como eles entraram? Calma, Imperatriz Consorte. Arthur Almeida, que você esteja aqui no Mosteiro Cedro Azul é destino. É hora de largar a espada e encontrar a iluminação. O mar da dor é sem fim, mas há salvação. Vocês queriam salvar a alma da minha mãe para que ela se desfizesse. E agora me dizem para voltar? Que hipócritas. Arthur, vai logo! Não se preocupe comigo! Calma, mamãe. A partir de agora, ninguém mais nos separará. Parece que Vossa Alteza não tem noção do meu poder. Você veio ao Mosteiro Cedro Azul hoje e não vai mais sair daqui. Calma. O quarto príncipe tem um coração de Buda. Eu não vou te matar. Vou te guiar pacientemente para que lave seus pecados e se converta. Rafael, chega de papo. Acabe com ele já. Rafael, você sabe que eu te aguentei por muito tempo. Que honra! Você escapou 3 vezes. Desta vez, não vou te deixar escapar de novo. Arte demoníaca celestial completa? Como é possível? O impossível. É só o começo. Agora, morra. Rafael. Imperatriz Consorte. Agora é a sua vez. Não, Arthur! Por favor, não me machuque! Sou sua tia! Eu te abracei quando criança, lembra? Te imploro, me poupe! Imperatriz Consorte, essas coisas que você disse, como eu poderia esquecer? Desde pequeno, você tentou me matar mais de 10 vezes. Afogamento, incêndio, assassinato, sedução e assim por diante. Nunca parou. Me diga, como eu poderia esquecer? Aqueles dias estão tão claros. Imperatriz Consorte, agora é a minha vez de acertar as contas com você. Clara Rosa, arrastem-na para os 8 demônios. Sim, Tencho. Não! Me poupe, Arthur! Arthur, me poupe! Me poupe, Arthur! Mamãe. Arthur, cresceu tanto. Nunca imaginei te ver de novo. Eu fui um mau filho. Sua alma celestial foi presa por aquela bruxa por tanto tempo. E só agora te liberto. Meu filho, ver você já me satisfaz. O mundo marcial é tão cruel. Como poderia te ver em perigo? Mariazinha, calma. Seu filho não correu perigo. Como? O que aconteceu com o Arthur? O Arthur quase derrubou todo o mundo marcial. Agora, todo mundo no mundo marcial teme até o nome dele. Meu filho, desde pequeno, seus meridianos foram quebrados. E ainda assim, causou tanto caos no mundo marcial. Quanto sofreu. Quanto sofreu. Como uma mãe não sentiria dor. Mamãe, não podemos esperar.
Agora mesmo vou unir suas 3 almas e te trazer de volta à vida. Arthur, a fusão das 3 almas exige um poder imenso. Você está pronto? Calma, vovô. Meu poder agora é suficiente para unir a alma da mamãe. Certo. Comece. A fusão deu certo! Mariazinha! Arthur, nunca imaginei que voltaria a ver vocês. Mãe. Mamãe, sua alma acabou de se unir. Preciso te colocar neste frasco de jade. Quando eu encontrar seu corpo, só então poderei te ressuscitar de verdade. Certo. A alma da mamãe finalmente está em paz. Agora é para a capital imperial, para me vingar da bruxa. Guerra, recebi a ordem do Duque. Os Cavaleiros de Ferro do Duque do Norte já estão prontos para invadir a capital imperial. Ótimo. Sendo assim, então vamos para a capital imperial juntos, para nos vingar da bruxa. Majestade, a Rainha-Mãe já reuniu inúmeros mestres marciais e os Guardiões Carmesim. Agora, o Palácio Real está em alerta. Parece que é uma armadilha para o Quarto Príncipe. Além disso, a Rainha-Mãe já nos chamou 3 vezes para nos apresentarmos. A Rainha-Mãe quer nos usar como refém. Quer me usar para ameaçar meu filho. Ela me julgou mal. Fui fraco por tantos anos. Ela acha mesmo que sou um covarde? Agora, como posso atrapalhar meu filho? Deixá-lo perder por pouco? Você me acompanha há tantos anos. Depois que eu morrer, peço que leve meu corpo até meu filho. Majestade! Majestade, não faça isso! Majestade! 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 Majestade, sou da Sociedade Sombra. O chefe da Sombra é seu filho, Arthur Almeida. Segui a ordem do chefe da Sombra para levá-lo do palácio. Meu filho e eu, o chefe da Sombra? Meu filho me surpreendeu de novo. Rainha-Mãe, os 18 mestres supremos já estão na capital real. As tropas de todo o reino também estão marchando para a capital. Fique tranquila, a capital é impenetrável. Mesmo que aquele Arthur Almeida tenha 3 cabeças e 6 braços, não conseguirá entrar na capital. O corpo da vadia Maria Martins não é seguro lá fora. Tragam o corpo dela para o palácio. Sim. Arthur Almeida, o Duque do Norte, o Imperador. Desta vez, vou acabar com vocês 3 de uma vez. E assim, tomar o trono, para ser a Imperatriz Eterna. E então, vou os executar a facadas, em 1000 pedaços. Ordem aos Guardiões Carmesim. Se vir Arthur Almeida e os outros, matem-no na hora, sem piedade. Sim. Essa Rainha-Mãe é bem cautelosa. Até nos chamou tantos aventureiros para defender a cidade. Que covarde. Afinal, é o líder da sombra. Ele dominou a arte demoníaca celestial. Arthur Almeida. Pra mim, vocês são só uns covardes. O tomo final da arte demoníaca celestial, Arthur não pode ter dominado. Na melhor hipótese, ele é um lanceiro lendário ou um espadachim lendário. Mas nós, quem aqui não é um mestre desse nível? Pois é, somos tantos, mestres supremos, aqui. Não é só o Arthur. Mesmo que venham mais 10 ou 8, não temo. Na hora, não será só o Arthur. Com os outros também. Vou triturar todos. Não podemos subestimar. Afinal, ainda tem as tropas do Duque do Norte. Não se preocupe.
Depois de hoje, a Imperatriz reinará. Nós teremos o mérito dela. E então, teremos riqueza e luxo sem fim e um futuro brilhante. Um homem deve ser assim. Na hora, eu mato o Arthur primeiro. Eu pego a glória. Quem sabe, a filha do Duque do Norte, eu também não consigo. Que risada feliz. Arthur. E o Arthur? Não é só o Arthur, também o Duque do Norte e a Imperatriz de Florença. Não importa quem seja. Somos tantos. É hora de ganharmos glória. Se a Imperatriz ficar feliz, até nos faz duques, hein? Capital Real. Velha. Eu voltei. Veja a influência da Rainha Mãe. Ela reuniu os melhores guerreiros de todo o reino. 18 mestres supremos. E todos são espadachins lendários, no mesmo nível que o lanceiro lendário. A Rainha Mãe não poupou custos. E não é só isso. A cidade também tem os Guardiões Carmesim. Quando entrei na cidade com minha espada, fui ferido pela aura sanguinária dos Guardiões Carmesim. Não o subestime. Quarto príncipe, e as tropas de todo o reino que vêm ajudar a Rainha Mãe. Meus 8.000 cavaleiros brancos de Florença juntaram-se aos Cavaleiros de Ferro do Duque do Norte para interceptá-los. Arthur, você tem certeza? Tenho! Arthur, recomendo que se ajoelhe e implore. Poderíamos considerar deixar seu corpo inteiro. Pra mim, você ficou paralisado do medo. Se não, por que viria sozinho? Pra nos enfrentar? Uma só é suficiente. Ele ficou paralisado. E ainda duvidam? Arthur, quem você pensa que é? Matar todos de um golpe? Você se acha mesmo no nível celestial? Eu, Arthur, tenho uma espada. Hoje o mundo a verá. Impossível. Isso é impossível. Meu filho. É meu filho, Arthur. Que o mundo veja esta espada. E que vocês morram. Celestial! Arthur Almeida alcançou o estado celestial! No mundo inteiro, quem mais pode parar o Arthur Almeida? Rainha Mãe, o próximo golpe é para você. Rainha Mãe, é terrível! Os 18 mestres supremos? Arthur Almeida os aniquilou com um só golpe. A maioria dos Guardiões Carmesim está ferida. A capital real caiu. E as minhas tropas? O Duque do Norte e a Imperatriz de Florença também o cercaram. Rainha Mãe, os homens de Arthur já estão no Palácio Real. Vamos fugir. Fugir? Para onde fugir? O corpo. Traga o corpo de Maria Martins. Sim, senhora. Chefe, todos os mestres do palácio foram eliminados. A Rainha Mãe está no aposento à frente. Vamos, hora da vingança. Arthur Almeida, ajoelhe-se e peça perdão agora e destrua seus poderes. Senão, eu vou destruir o corpo da sua mãe e você vai se arrepender para sempre. Quem diria que você é tão estúpida? Cala a boca! Chega de conversa, ajoelhe-se e peça perdão. Senão, eu a destruo para que ela nunca mais possa reviver e para que vocês nunca mais se encontrem. Chamei você de estúpida, e você é mesmo. Você não sabe que minha mãe era uma espadachim lendária? O que você disse? Arthur, por favor, me poupe, tá bom? Desde que eu era criança, você já pensou em me poupar? Hã? Mamãe. Arthur. Pai. Oi. Menina. Estou com você de novo. Mamãe, finalmente te trouxe de volta. Nossa família está junta de novo.
Meu filho. Arthurzinho, eu, seu pai, te devo muito. Hoje é o grande dia de vocês dois. Daqui pra frente, este reino é seu. Obrigado, meu pai. Perfeito. Agora, eu e sua mãe vamos viajar. Vamos relaxar. E eu também. Eu também quero viajar. Não quero mais me preocupar. Mas Arthur, lembre-se, trate bem da minha filha. Tenha certeza de tratá-la bem. Senão, meus cavaleiros de ferro vão se rebelar contra você. Pode ficar tranquilo, sogro. Quarto príncipe. Não. Agora, Vossa Majestade. Florença, se submete a Vossa Majestade. Sem conflitos. Obrigada, pai e mãe. E também, pai. Ótimo, ótimo, ótimo! Ei, a hora chegou! O que estamos esperando? Que os noivos vão logo para o quarto! Para eu logo ter um bisneto! Parabéns!